Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre corrente elétrica, certo? Bem, quem viu, já assistiu a aula falando sobre a quantização da carga elétrica, sobre a carga elétrica, né, vai conseguir entender aqui porque é basicamente uma continuação. Se não acessou, clica aqui, dá uma olhadinha lá rápida e volta para cá, certo? Lembrando que no link da descrição, na descrição do vídeo há um link para uma lista de exercícios com conteúdo de corrente elétrica, certo? Bem, corrente elétrica, tá? É um conceito importante para nós trabalharmos, ok? Pois ele vai entrar lá dentro dos circuitos elétricos, na parte de eletrodinâmica, certo? Então, vamos começar aqui. Bem, conhecendo um condutor, né? Ou melhor, pensando num fio condutor, como esse aqui que eu vou exemplificar, tá? Fio condutor. Como eu tenho um fio condutor, uma coisa que eu tenho conhecimento é sobre as cargas elétricas, ou melhor, os elétrons livres que tem neste material. Esses elétrons livres que se concentram, né, na superfície desse meu condutor, eles, a princípio, têm um movimento basicamente caótico, né? O movimento desses elétrons livres aqui, que não digo livre nesse sentido, mas que possui uma energia de ligação muito baixa, né? Esses elétrons livres, eles vão se movimentar de uma forma caótica, né? De forma que não consegue se perceber o movimento pleno de todos eles. Mas, no momento em que é aplicado uma coisa chamada diferença de potencial, né, que eu não vou explicar nesse vídeo, mas que nós entendemos no nosso dia a dia como se fosse uma tensão, aquele mesmo 110 ou 220 que temos nas tomadas, né? Quando aplicada essa tensão, esses elétrons, ok, eles começam a executar não um movimento mais caótico, mas um movimento ordenado, né? Ou seja, eles começam a ter uma certa direção conjunta. Claro, ainda há movimentos aleatórios aqui dentro, porém esses movimentos aleatórios, certo? Vamos dizer assim, não são tão aleatórios, pois se direcionam para um certo lugar, vamos dizer, né? Tem uma certa trajetória dentro dessa aleatoriedade. E, devido a essa trajetória, nós temos o que chamamos de corrente elétrica, né? Corrente de correr elétrica dos elétrons. Então, os elétrons correndo, nesse caso, correndo através de um fio condutor, certo? Existem correntes elétricas que não sejam de elétrons? Existem. As chamadas correntes iônicas, que é quando tem os íons se movimentando no movimento ordenado. Mas aqui no nosso caso, vamos nos concentrar nas cargas elétricas, ou melhor dizendo, vamos se concentrar nos elétrons, certo? Bem, essa corrente elétrica, nós medimos ela, ou melhor, calculamos, né, chamando ela de uma letra I. I, pois nós calculamos a intensidade dessa corrente. A direção que essa corrente vai depender do campo elétrico, que é assunto também para um outro momento. Aqui eu vou ficar concentrado simplesmente no movimento dos elétrons e na intensidade dessa corrente. Essa corrente, ela tem uma intensidade que vai depender da quantidade de carga que passa por onde? Por uma seção reta desse meu fio. Né? Seção reta eu digo, cortei esse fio transversalmente e eu vou ver a área da bitola. Naquela região que passa os elétrons, eu tenho uma quantidade de carga que passa por ali, né, uma quantidade de carga elétrica em razão de um intervalo de tempo. Então, o cálculo da minha corrente elétrica é esse aqui, carga sobre tempo. Mas, de uma forma melhor, podemos escrever isso aqui como sendo o seguinte. Vemos que o tempo aqui, ele divide, eu vou isolar o Q, que
que é a quantidade de carga, aquele mesma grandeza que a gente viu na última aula de elétrica, né? Vou passar para esse lado. Como ele divide, passa multiplicando. Então eu tenho a seguinte expressão, que para a quantidade de carga elétrica, nós temos intensidade de corrente elétrica vezes o intervalo de tempo que eu tive essa corrente elétrica passando por este fio. Certo? Então temos aqui uma intensidade de corrente elétrica, né? E aqui a quantidade de carga. Eu uso essa expressão, pois eu vou comentar aqui sobre a questão das unidades de carga, que é como é que nós trabalhamos no sistema internacional e como é que vemos essa unidade no nosso dia a dia, certo? Bem, veja só, no sistema internacional, nós temos para a unidade de medida da carga o Coulomb, em homenagem a Coulomb, por ter feito a lei de Coulomb, que também vamos falar a seguir. O intervalo de tempo em unidade de medida é o segundo, já conhecido lá na mecânica. E a corrente elétrica, neste caso, pensando aqui que é carga sobre tempo, seria o quê? Coulomb sobre segundos, coulombs por segundo. Só que no sistema internacional, né, essa corrente elétrica, ou melhor, esse coulombs por segundos, recebe o nome de A de ampere. Tá? Ampere com realmente um acento grave, pois é um nome de origem francesa. Tá? Então, falamos em corrente elétrica em termos de amperes, certo? Usando essa letra A, ok? Então, dessa forma, nós podemos escrever que a quantidade de carga, uma unidade que pode ser escrita, é ampere tempo segundos, ou seja, ampere segundos. Tá? Nossa unidade de carga elétrica, né? Mas, claro, ampere segundo e coulomb é no sistema internacional. Como é que pode costumar cair uma expressão dessas, né, falando só da corrente elétrica, por exemplo, lá no Enem, né, ou em algum outro vestibular, mas focando principalmente aqui no Enem, certo? Devemos conhecer uma seguinte unidade, pensando o tempo como horas, a unidade, e a corrente como ampere, nós temos para a quantidade de carga elétrica o chamado ampere hora, certo? Sendo que no nosso dia a dia nós conhecemos algo muito parecido, que é o miliampere hora. Citar aqui um exemplo, tá? Veja só. Eu vejo na descrição da bateria de um aparelho telefônico, né, um celular, que ele chega com essa característica, 5000 mAh. Assim, tudo junto. E eu olho nas informações do carregador dessa bateria a seguinte informação, 2,0 A. Né? E, por exemplo, né, como caiu no Enem uma questão semelhante, pergunta o intervalo de tempo de recarga dessa bateria. Pois bem, vemos o seguinte. Primeiro, este mili nós conhecemos que é aquele prefixo de dividir por 1000. Então, isso aqui, 5000 mAh, é o equivalente a 5 ampere-hora. Tira esse mil e divide por 1000. O que é 5.000 divididos por 1000? Né? 5, certo? 5 ampere-hora. A capacidade de carga, né, de uma bateria. No caso dessa bateria. Então, o que é esse miliampere-hora que aparece nos carregadores? É nada mais do que uma quantidade de carga elétrica.
E o que é esse 2A que aparece de informação no carregador? É a intensidade da corrente elétrica de saída deste carregador. Então, se eu coloco o carregador para carregar esta bateria vai, em um certo momento, comportar sua carga máxima de 5 ampere-hora, né? Só que eles mostram em miliampere, mas nós temos que trabalhar em ampere-hora, não pode ter um mili. Vai chegar nessa carga, certo? Sendo que a corrente que o carregador fornece é uma corrente de intensidade de 2 amperes. Bem, se eu quero descobrir o tempo que vai levar para carregar, basta eu usar essa expressão, porque eu vou ter a quantidade de carga que vai chegar na bateria, né, que é os 5 ampere-hora, a corrente elétrica, a intensidade de 2 amperes, certo? Que vai me dizer quanto de carga está passando, né, por aquele carregador, e aqui o intervalo de tempo. Então, veja só, eu vou ter aqui que a quantidade de carga, que é igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Como eu quero achar esse cara aqui, ΔT, esse I que multiplica, eu posso passar, dividindo. Então, quantidade de carga sobre I vai me dar o ΔT. Esse Q, tá, substituindo desse lado, é igual a 5 ampere-hora. A intensidade da corrente é 2 amperes. 5 divididos por 2 vai me dar um intervalo de tempo de 2,5 horas, o que corresponde a 2 horas e 30 minutos. Correto? Aqui é a conversão para a escala de minutos, multiplicando aquele decimal por 60. Tá? No caso, só o 0,5 ali, né? Então, aqui é um exemplo, uma questão que caiu parecida assim no Enem, ok? Perguntando o tempo de recarga de uma bateria de celular, uma bateria de notebook, era a questão, na verdade, aqui era um outro valor, tá? Mas o tempo de recarga com essas condições, com essas instruções que eu posso achar na bateria e no carregador dessa bateria, eu consigo estimar o tempo de recarga como sendo de aproximadamente 2 horas e meia. Certo? Aí uma forma de como eu posso utilizar. Claro, também não se esqueça que podemos utilizar também misturado a expressão da aula passada, onde eu tenho que a quantidade de carga também é número de elétrons, certo? Vezes a carga elementar. A carga é equivalente a 1 elétron. E neste caso aqui, né, claro, vai ter na lista de exercícios, como já tem exercício da aula do vídeo anterior, dessa parte aqui não vou falar muito, mas podemos inclusive unir essas duas expressões para encontrar uma relação que I vezes o intervalo de tempo, né, a intensidade da corrente, é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, né? Consigo encontrar essa relaçãozinha aqui, que talvez possa ser útil, mas eu vou usar ela simplesmente para questões de comparação, pois nessas duas situações eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando quantidade de carga elétrica, certo? Usando a quantidade de carga elétrica, os dois com essas expressões, eu posso simplesmente igualar as expressões. Dão o mesmo resultado, né? Certo? Bem, aqui foi um exemplo de como pode aparecer na lista que tem aí na descrição do vídeo. Tem outros exercícios dessa parte, certo? Misturando um pouquinho com essa questão aqui de número de elétrons, a carga elementar, ok? Mas de corrente elétrica, por enquanto, é isso. Depois a gente vai aproveitar esse conhecimento para a parte de circuitos elétricos, ok? E bem, espero que com isso eu tenha esclarecido alguma dúvida, tenha ajudado vocês de alguma forma. E se eu ajudei, bem, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, acesse as minhas outras redes que aparecem no fim do vídeo e espero ter ajudado vocês novamente. Bons estudos e até a próxima!